Pergunta 80 e pergunta 81. A criação dos espíritos é permanente ou se deu na origem dos tempos? Resposta: é permanente. Quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Então aqui é interessante, né? Porque ela recai na pergunta 78 e 79. Se Deus cria desde todo sempre, a criação dos espíritos, desde todo sempre, há espíritos chegados à individualização. Desde todo sempre, temos espíritos chegando à perfeição. Isso nos confunde porque a eternidade dos tempos são muito longas. Então, é difícil para a gente conceber essas coisas. E o que é o sempre? O sempre é o desde que existem as coisas. E desde quando existem as coisas? Desde que Deus começou a criar. E desde quando Deus começou a criar? Desde todo sempre. Esse sempre é uma limitação espaço-temporal que nós não conseguimos ultrapassar, nem pela mentalidade, nem pela razão. E a pergunta 81 é também muito interessante, que ela é a pergunta 81 é: os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Resposta: Deus os cria. Nós fomos criados por Deus. Como se dá esta criação? Não sabemos, ninguém sabe. Como todas as outras criaturas, pela sua vontade. Repito ainda uma vez, a origem deles é um mistério. Então essa é uma questão interessante. Eu já li também uma vez que isso aqui é apenas para ilustrar que as concepções, a imaginação, ela não tem limites. Então, uma vez eu vi que uma pessoa falou no centro que eu frequentava que os espíritos se tornam ovoides, que já é um problema, se tornam ovoides e vão ficando pequenininho, 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 e aí eles explodem, e depois que explodem nascem vários espíritozinhos. Esse espírito, naturalmente, 100% de chance de ser um pseudo-sábio. Por quê? Porque a pergunta 81 é muito clara. Deus cria os espíritos, mas como ele cria? Ninguém sabe, é um mistério. Então essa ideia de querer explicar ou que nasce espíritozinho, ou que eles são chocados na chocadora divina, é tudo mentira, tudo pseudo-sábio, que não sabem nem a sua própria origem e quer falar da origem dos outros. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Então, esse Deus cria desde todo sempre. Então, mas se Deus cria sempre, criou desde todo sempre, tem lugar para tanto espírito? Apenas aqui uma janelinha, né? A própria ciência diz que o universo está se expandindo. E a matéria, o espaço-tempo, ele é criado o tempo todo entre as coisas. Então o universo está se expandindo porque o espaço entre as coisas nasce entre aspas, do nada. Então o universo está se expandindo. Então, naturalmente, há lugar para todos. Se Deus cria desde todo sempre, ele cria o elemento espiritual e cria o elemento material. Mas aí, já que ele cria sempre, o universo está se expandindo, como você diz, então, e a borda? A borda do universo? Qual é o limite? Ele se perde também na questão das abstrações.
vai para o desconhecido, o limite, nós também já estudamos sobre isso nas perguntas iniciais lá das causas primárias, sobre o limite do universo, sobre essas questões todas, nós não vamos nos repetir aqui. Então, Deus cria permanentemente. Então, o tempo todo tem espírito se tornando simples e ignorante pela individualização do princípio inteligente. O tempo todo tem espírito chegando à perfeição. O tempo todo tem espírito chegando à segunda ordem. Então, o universo é muito dinâmico. Nós não estamos nem no topo da escala, nem no início da escala. Nós estamos caminhando, né? Então, e como isso acontece, não sabemos. É o que os espíritos estão dizendo aqui. Ele não é que o espírito procede do outro. Deus cria. Entenda esse Deus cria como um processo. Ok? Como é esse processo? Ninguém sabe. Então, vamos tomar cuidado com isso.